Estamos de volta. Como resistir ao rebaixamento dos direitos trabalhistas conquistados duramente em anos de luta? Essa é a conversa que hoje, no Melhor e Mais Justo. Participam comigo Wagner Freitas, presidente nacional da CUT, Central Única dos Trabalhadores, e Marilane Oliveira Teixeira, economista, pesquisadora do CESIT, Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp. O pretexto do governo federal para todo esse desmonte dos direitos sociais é a necessidade de ajuste fiscal e da retomada econômica. Quais as propostas para um projeto de desenvolvimento alicerçado na valorização do trabalho com real possibilidade de enfrentamento da recessão econômica e dos desequilíbrios das contas públicas? Tanto Wagner quanto a Marilane estavam dizendo no final do primeiro bloco, assim, olha, é preciso fazer a economia crescer e é possível fazer a economia crescer e talvez só seja possível fazer a economia crescer fora da cartilha neoliberal. Nenhum procedimento de terceirização em nenhum país do mundo gerou empregos, quando muito substituiu empregos formais, com direitos, por empregos precarizados. Em nenhum país do mundo, a política neoliberal, desde lá do Consenso de Washington, enfim, nenhum país do mundo conseguiu reverter crise econômica, aumento de produtividade via cartilha neoliberal. Não é por acaso que até os organismos dos países centrais, como o FMI, têm revisto posição em relação a certos ditames neoliberais. Como é que dá para a gente enfrentar a crise econômica, criando empregos, fazendo crescer a economia, sem essa perspectiva de desmonte do bem-estar social, de ataque aos mais pobres e aos trabalhadores? Marilane. Bom, eu acho que primeiramente, fora Temer, né? Eu acho que, vamos dizer, a proposta a que veio esse governo já demonstrou na prática que ela não é capaz de retomar o nível de atividade econômica de emprego. Porque ela tem um pressuposto que para nós é um pressuposto completamente equivocado, que é justamente reduzindo o papel do Estado, retirando direitos para criar um ambiente institucional de confiança, de estabilidade, para que a iniciativa privada volte a investir. Isso é uma inversão, porque toda, vamos dizer, a trajetória econômica dos países, todos os países que enfrentaram crises, o Estado ele tem um papel fundamental na retomada da atividade econômica. Então, é pelas mãos do Estado. Então, os investimentos não vão sair da iniciativa privada. Os investimentos, eles saem do Estado. Só que, o que é o Estado hoje? É um Estado que acabou de sofrer um enxugamento tremendo com a PEC do teto dos gastos aprovado no final do ano passado. A malfadada PEC 55. Né? Exatamente, que simplesmente impede que nos próximos 20 anos você possa ampliar o orçamento que não seja apenas corrigir pela inflação do ano anterior. Ou seja, independente da economia crescer ou não, não vai ter investimento para ampliação de saúde, educação, políticas sociais, e, enfim, qualquer área, né? Então, e não tem dúvida que esse governo ele é incapaz hoje de pensar qualquer projeto de retomada da atividade econômica e desenvolvimento. Todos os indicadores têm demonstrado que não há reação da economia. Então, há um esforço deles tentarem passar, através das declarações do Banco Central, do próprio ministro Meirelles, de que a economia vai retomar esse ano em torno de 0,5%. Isso não existe nenhum dado concreto que demonstre, muito pelo contrário. Os dados dos serviços queda. Em queda, mais de 7%. Do comércio, exatamente, queda. Exatamente, que são setores fundamentais, né? Então, e com as medidas aprovadas, você tem uma queda da renda nacional oriunda do trabalho tremenda, que poderia ser um fator impulsionador da retomada da atividade econômica, que é o próprio mercado de consumo. Não que ele vai se dar pelo mercado de consumo, mas o mercado de consumo é fundamental. Agora, com 13 milhões de desempregados, sem capacidade de consumo,
fica muito mais difícil retomar a atividade econômica. Com 13 milhões ou com 13% de desempregados, que dá mais ou menos Dá 13 13 milhões? milhões, exatamente, que é os 13% que dá exatamente em torno de... Mais ou menos 100 milhões de brasileiros Exato, porque nós, isso, em período exatamente. economicamente ativo. Exatamente, nós estamos mais ou menos com 100 milhões de brasileiros hoje na população economicamente ativa, que são os ocupados mais os desempregados, né? Então, que dá em torno de 13%, que nós chega a esse resultado de 13 milhões. Ou seja, nós partimos de um desemprego de 4,8% no final de 2014 para em torno de 13% no 2017. Quer dizer, nós perdemos mais de quase 3 milhões de postos de trabalho nesses últimos 2 anos por efeito dessa política recessiva, né? E o sentido dela é um sentido de dar confiança ao mercado. Isso é um escândalo, porque um país que não se preocupa com a sua população, com a sua sociedade, com o seu povo, para se preocupar com o mercado, quer dizer, tem alguma coisa muito errada nisso, né? Wagner, tenho aqui perguntas. Vou botar as perguntas na roda e já, de certa maneira, trazendo aqui para um debate sindical e político, o seguinte, tem aliás, vários internautas nessa direção. Caso o governo golpista, eles chamam assim, permaneça até o final de 18, qual seria o cenário que teríamos até lá? É um cenário de destruição econômica e social. Lamentável. Estão destruindo o Brasil. Esse governo golpista está aí para vender o Brasil a preço de banana, não que banana está caro também, né? Por o investimento internacional. Olha o que eles estão fazendo com os setores mais importantes da economia brasileira. Não vou nem falar só dos trabalhadores agora. Eles destruíram o setor de petróleo e gás, porque a Petrobras tem que ser destruída, porque ela é a maior petrolífera do mundo, que tem o pré-sal e que ela sozinha pode se tornar a mais efetiva empresa de petróleo e gás do mundo. Ninguém quer isso fora do Brasil. Aí destrói toda a construção civil, com todos os problemas que tem os empreiteiros. Agora, a construção civil brasileira disputa mercado com as construtoras americana, chinesa. Foi absolutamente destruído. E com isso, ceifou-se vários milhões de trabalhos, de empregos. E agora, um outro setor produtivo da economia brasileira é o setor de carnes. E agora vai a operação e diz que a carne brasileira é ruim. O que acontece é que todo o mercado internacional deixa de consumir carne brasileira, construindo um desemprego enorme para os trabalhadores. Até onde nós vamos? Olha o que se acontece. Os estrangeiros estão comprando terra no Brasil, né? Esse governo, ele não é só ruim, ele é entreguista. Ele não é só golpista, ele é entreguista. Ele foi feito para nos colonizar. E é porque o Brasil vinha vindo numa escalada de ser um dos 20, uma 6ª, 7ª, 8ª economia do mundo. Por trás disso tem a competição internacional, tem a disputa comercial internacional. Qual é o papel que o Brasil vai ocupar no mundo? Esse governo quer que o Brasil, você que está me ouvindo, seja colônia, serviçal, e que aqui você tenha péssimas condições de trabalho para gerar condições de trabalho fora. Esse governo acaba com o conteúdo nacional. Isso é um absurdo, gente. A Petrobras, obrigatoriamente no governo anterior, tinha que ter conteúdo nacional, o que significa, vai fazer uma plataforma, tem que ter de empresas contratar estaleiros brasileiros. Hoje eles vão lá e contratam estaleiro na Indonésia, na China, gera emprego lá e desemprega aqui. A gente tem entregado área do pré-sal de graça. A área do pré-sal de graça para a petroleira internacional. O que vai acontecer, se esse governo não for interrompido, se nós não voltarmos à democracia, se não voltar a ter um governo dos brasileiros, é que a crise econômica vai aumentar muito, a miserabilidade vai aumentar muito e vai ter convulsão social, porque o povo não vai ficar olhando de graça isso. E é ruim para a parte do empresariado. Inclusive o Brasil deixa de ter competição. A indústria brasileira está destruída, o comércio brasileiro está destruído. Nós precisamos de um projeto nacional de retomada de crescimento econômico, só que não é possível que um governo golpista, sem credibilidade, que não foi eleito. A Marilena falou uma coisa impressionante. Como é que vai ter recuperação econômica? Até utilizando as expressões deles. Qual investidor internacional vai investir no Brasil, gente? O Brasil não cumpre contrato, não cumpriu nem o contrato da presidenta da República eleita que foi retirada. Alguém vai investir cometido crime. Sem ter cometido crime. Alguém vai investir seu dinheiro aqui se não sabe se o Temer vai cair amanhã,
não sabe se o Temer vai cair depois da manhã, não sabe se vai ser tomado conta do Brasil numa junta imposta pelo Congresso. Você não sabe quantos ministros vão para a cadeia, você não sabe, quantos deputados e senadores vão para a cadeia na Operação Lava Jato e em outras. Os tribunais de contas estão sob suspeita. Ontem, no Rio de Janeiro, dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas Estadual, 5 foram presos, tá certo? Só sobrou uma. Um é o delator, 5 foram presos e só sobrou uma pessoa sobre a qual não há processo. Quer dizer, nós estamos numa situação que ninguém vai querer investir aqui, né? Ou a gente retoma a normalidade política democrática, ou tem eleições diretas já, e com uma retomada de uma reforma política para que você não tenha esse Congresso constituído só por empresários. O Brasil não tem futuro se não for isso. Olha que coisa absurda. As pessoas que querem proibir o trabalhador de se aposentar, o Temer, o Fernando Henrique, tudo se aposentaram com 50 anos de idade e ganha cada um 30 mil por mês. Agora nós, trabalhadores, não podemos aposentar, temos que trabalhar até morrer. Não pode se aposentar com 3, não eles podem se aposentar com 30. E aos 50 anos. Isso. Então não é verdade o que eles falam. O povo tem que estar esclarecido em relação a isso. É que a mídia massifica uma inverdade, você vai contando mentira, tanta mentira uma atrás da outra, que parece que é verdade. Mas está na hora da gente reagir, eu acho que a gente está reagindo bem. Espaços como esses garantem que você tem uma abertura dos olhos do trabalhador brasileiro. Nós precisamos enfrentar, mudar, porque se não for assim, quem vai sofrer é o trabalhador. Wagner, o empresário se vira, viu? Quem sofre é o trabalhador. Eu queria aproveitar essa tua fala aí, porque tenho perguntas aqui, vou colocar do Eric, a gente não vai ter tempo de colocar mais perguntas, mas a do Eric Ribamar dos Santos, porque ele já aponta para uma coisa que eu queria usar o nosso tempo final aqui, que é o seguinte: como vocês têm percebido o processo de organização dos trabalhadores contra as reformas? Existe por parte dos sindicatos a percepção de que a mobilização popular está crescendo? Eu queria, porque parece que a correlação de forças na rua já virou. Virou, completamente. Né? E que essa mobilização está se espraiando, inclusive com o ato de amanhã e outros já programados. Eu gostaria de pedir para o Wagner falar dessa percepção, inclusive chamar para o ato de amanhã, né? Primeiro que eu quero convocar todo mundo para o ato de amanhã. Preste atenção no que o sindicato seu está propondo, que os movimentos sociais estão propondo. Quem puder fazer paralisação, que faça paralisação. Quem puder fazer manifestação, que faça manifestação. Amanhã não é greve geral, é um dia nacional de luta para o aquecimento da nossa grande greve geral, que acontecerá dia 28 de abril, onde eu sei que os trabalhadores todos vão cruzar o braço para não ter desmonte da Previdência, para não ter os seus direitos ceifados, para não ter a instituição do bico no Brasil, porque terceirização é a instituição do bico no Brasil. Todo mundo agora não vai ter emprego, vai ter bico, se a gente não conseguir evitar isso. Agora, o dia 15, por que o governo está tão desesperado? O dia 15 foi um ponto de mudança. 15 de março agora, 15 de março agora, a manifestação, quase 2 milhões de pessoas foram para as ruas. A mídia escondeu, a TVT não. Né? Mas a mídia corporativa, que eu chamo de mídia corporativa, isso escondeu, mas mais de quase 2 milhões de pessoas foram para a rua. E o que é mais legal, o que eles estão mais preocupados, essa perspectiva da mudança, que além das mulheres maravilhosas, extraordinárias, que estão capitaneando a briga contra o impeachment, a briga pela democracia, além da juventude fantástica, extraordinária, os movimentos sociais, o trabalhador foi para a manifestação do dia 15. Aquele que dá lucro para a empresa foi para a manifestação do dia 15 dizendo que não vai admitir que perca seus direitos. Essa inflexão, que agora nós temos condição de enfrentá-los, porque o trabalhador é muito manipulado por essa mídia que vai fazendo a cabeça dele o tempo inteiro. Mas agora eles erraram a mão com a reforma da Previdência, porque o trabalhador entendeu que não vai se aposentar e vai trabalhar até morrer. Por isso ele está vindo para a luta. Você pode ter certeza que amanhã vai ser um dia importante. E a greve geral, se eles não retirarem a proposta de reforma da Previdência, trabalhista e terceirização, vai ser uma grande greve geral, porque o trabalhador sabe que se ele não se mobilizar vai perder seus direitos. O sindicato tem essa perspectiva, muito impulsionado pela luta que nós temos travado desde o impeachment da Dilma até agora, com vários atores sociais, a Frente Brasil Popular extraordinária, a Frente Povo Sem Medo extraordinária. Quero ressaltar muito as mulheres, viu, gente? A luta das mulheres, a gana das mulheres é incrível nessa luta contra todas as reformas. E agora os trabalhadores que estão na produção. Isso é que vai fazer a gente dar essa mudança e vai fazer a gente derrotar esses golpistas. Marilane, como é que a gente
vai para a luta? Como é que aquece a mobilização? É a tua percepção, do ponto de vista Claro, de economista claro. e tal. Mas você acha que é possível vencer essa luta nas ruas? Não só acho, como acredito, sinceramente, porque eu acho que a gente precisa ser muito otimista nessa conjuntura. Eu acho que a gente está conseguindo virar o jogo, sim, porque esses desmontes todos, eles são muito mais palpáveis para a sociedade, para a população. A reforma da Previdência, ela toca profundamente as pessoas, e a gente tem feito um trabalho muito grande, assim, um trabalho de vir aqui, de fazer o debate, mas também um trabalho de ir nos locais de trabalho, ir nos locais de moradia, de conversar com as pessoas, de mostrar para elas que elas vão ter que trabalhar 49 anos e mesmo assim provavelmente não vão conseguir acessar a aposentadoria porque não vão viver o suficiente para isso. E ela parte dos exemplos concretos delas, da vida delas, a maior parte do tempo na informalidade, enfrentando o desemprego. Então, isso é muito real, isso é muito concreto e acho que a gente está conseguindo virar o jogo e o governo também se deu conta disso, porque foi a partir disso que ele se apressou em aprovar o projeto da terceirização e, em seguida, agendar a reforma trabalhista, porque ele precisa sinalizar para o mercado, Para aquele o tal ente mercado. lá em cima, né, que fica pairando sobre todos nós, esse mercado, que ele está conseguindo cumprir com os compromissos que ele obviamente, assumiu para poder viabilizar, inclusive, o impeachment, né? Que ele está tendo que pagar a fatura. Só que ele não vai pagar essa fatura fácil, porque nós não vamos permitir, não. E aí eu faço minhas palavras do Wagner. É exatamente isso. A gente está conseguindo organizar a sociedade e, inclusive, acho que o Wagner também vai concordar com isso, mesmo as centrais sindicais, que eventualmente têm, às vezes, uma posição um pouco mais conciliadora de negociar, elas estão sendo empurradas e impulsionadas por esse movimento maior, inclusive de pressão das suas próprias bases, seus próprios sindicatos filiados. Então, a gente está assistindo, na minha avaliação, ao nascimento de um movimento social, uma luta social muito importante. Se tem uma coisa positiva desse processo hoje, é que está emergindo um processo de luta social com movimentos populares, com movimento de mulheres, com movimento sindical, com muito peso e com muita força. Maravilha, eu quero agradecer muitíssimo, foi uma honra estar com vocês aqui hoje. Wagner Freitas, presidente da CUT, Marilane Oliveira Teixeira, da Unicamp, e com você, que nos acompanhou até aqui. Tentaram fazer a gente imaginar que era preciso recusar ou negar a política. Nós precisamos sim melhorar nossa política, reformar nossa política, mas não na direção que o golpe de Estado no Brasil, não na direção que o governo de plantão tem indicado, que é do neoliberalismo, que é de tirar os direitos da população. Nós temos que reformar a política, tomar a política de novo nas mãos da população. Isso está começando a acontecer e, como disse Wagner, como disse Marilane, essa possibilidade é concreta e você está vendo nas manifestações, você está vendo aqui na TVT, mesmo quando a mídia corporativa não mostra, você está vendo na internet, nos vários blogs, portais da mídia independente, não é? Da mídia alternativa, você tem visto as manifestações de rua, você viu o que aconteceu na Avenida Paulista no dia 15, o que aconteceu em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em 23 estados do Brasil. Então, é hora da gente acordar, retomar o nosso país nas mãos para poder reconstruir a democracia que foi colocada em suspenso, que foi golpeada muito fortemente e continua sendo. Essas reformas são a expressão mais clara e acabada dessa tentativa de fazer a gente retroceder décadas para trás e perder, inclusive, a esperança na democracia e na ação política. Isso a gente não pode deixar acontecer. Amanhã, 31 de março, é o dia chamado pelos movimentos populares, pelos trabalhadores, para parar geral. É dia de luta contra retrocesso. Ainda não é a greve geral, como disse o Wagner, está prevista lá para 28 de abril, se o governo pode e a parar amanhã base... também.
É, E se quiser, pode parar amanhã também. pode parar amanhã. Amanhã é para parar geral, ir para a rua, vamos para os atos, né? A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Um forte abraço.